Essa palavra é benção. Irmãos, capricha aí, Andressa. Glória. Irmãos, essa mensagem ao qual Deus colocou num culto de missão, né? Nós vamos falar sobre isso, ao qual já foi dado muita ênfase nisso. Essa palavra aqui, essa passagem, ela vai falar sobre o centurião Cornélio, né? Os protagonistas, o centurião Cornélio e Simão Pedro, o apóstolo Pedro. E nós vamos entender essa noite, por uma reflexão, né? A verdadeira verdade do evangelismo, o que precisa ser melhorado entre nós e as pessoas que recebem o evangelho do Senhor. Irmãos, a palavra vai nos dizer que em Cesareia habitava um homem. Você vai ver que a Bíblia dá uma ênfase nesse homem, nesse romano. Vai falar que ele era um homem piedoso, temente a Deus, ele e toda a sua casa. Era uma pessoa que se preocupava, aqui a Bíblia vai nos dar sobre esmola, mas ela vai muito além disso. Era um homem que se preocupava até mesmo em alimentação do seu próximo, a alimentação de outras pessoas, aquelas que ele nem conhecia, um dinheiro aqui, um dinheiro ali. A Bíblia ela vai dar-nos ênfase nas qualidades desse homem romano. Então veja bem que é muito diferente de ver isso e raro ver isso. Um centurião, um homem que obedecia à corte de Roma, que aos olhos judaicos não era um homem bem visto, mas ele sim fazia diferença até no povo judeu. Olha que interessante, a Bíblia nos fala que esse homem era bem visto até os olhos dos judeus. Então olha só que qualidades desse homem, né? Quem de nós não conhecemos pessoas tão maravilhosas assim como a Dedê falou? Ela não é batizada, mas é uma pessoa que faz aqui, ajuda ali, entra no propósito com o Senhor. E a Bíblia nos fala ainda mais que todos os dias esse homem orava, constantemente. Era um homem que tinha um temor a Deus, né? Você vai ver que em todas as passagens você não vai encontrar um centurião com todas essas qualidades. E até bem olhado pelos olhos judeus. Então veja que interessante isso. Mas sempre vai faltar algo na vida de uma pessoa quando não tem o evangelho de Jesus. Então ela pode ter todas essas qualidades, sabe? Ele pode ter todas. Quem que aqui não conhece? Nossa, mas esse cara é um cara tão bom, né? Esse cara faz de tudo, não é assim? Eu conheço uma pessoa assim como você que, nossa, é uma bênção, é como se fosse um amigo do Evangelho, um colega do Evangelho. Ele pratica, Fábio, ele conhece, ele sabe, só que falta algo dentro dele, a porta que nos leva à salvação, que é Jesus Cristo. Então veja que esse homem orava para conhecer, e você vai entender aqui, nessa simples mensagem de reflexão. Esse homem ele orava muito para ouvir do Senhor, porque um anjo do Senhor aparece na casa dele. O anjo com vestes resplandecentes. Esse homem viu aquilo que eu e você não viu sendo crentes. Esse homem ele recebeu a visita do anjo e falou assim: olha, Cornélio, manda mensageiros lá para Jope. Lá tem um homem, Simão, por sobrenome Pedro. Ele está lá na casa de Simão, o curtidor, aquele que mexe com couro, lá à beira-mar. Manda mensageiros lá para ele, para que venha aqui trazer as boas novas do Evangelho. Porque a tua oração foi ouvida, e as tuas boas obras subiu até o céu. Veja que diferença. Perseverar em oração. E parece que as horas que as coisas mais acontecem é quando a gente está orando. Parece que talvez a nossa oração já virou até uma reza, dando uma ênfase, ela está tão repetida, né, Fábio? Que às vezes a gente começa até mesmo a desfalecer um pouco, porque começa a acontecer. Mas Deus jamais esquece a oração sincera de um povo que o busca, mesmo não o conhecendo. Então imagina que o anjo visitou e deu essa ordem. E a palavra vai nos dizer que, imagina você, Cornélio era um homem que só obedecia ordens da terra, né?
legião de soldados, depois centurião, ele controlava 100 soldados, então era um homem que obedecia à corte romana, mas que dava ordem sobre os soldados, só que hoje ele recebeu uma ordem celestial, né? Ele recebeu uma ordem, falou, olha, o interessante é que a palavra fala que imediatamente ele vai lá e busca 2 servos dele, e olha que interessante, ele pega um soldado também piedoso. Você já viu que quando uma pessoa acaba sendo exemplo, quando ela pratica realmente a obra da piedade, né, a obra da compaixão, irmã Beth, ela consome até quem está à sua volta. Por isso que é uma responsabilidade, Fábio, quando nós pregamos na nossa casa, porque aqui nos conhece, sabe como a gente é lá fora, por isso que é gostoso isso. Talvez lá fora você vai ministrar sobre numa outra igreja, não te conhece, lá você pode enfeitar, mas aqui não tem como enfeitar. Aqui é quem nós somos, e lá fora também nós temos que ser assim. Então até o próprio soldado dele, a Bíblia diz que ele também era piedoso. E a casa toda do homem era também. Você vai ver que em algumas passagens bíblicas, certos profetas, homens grandes de Deus, os filhos não seguiram aqueles que eles seguiram. Vários sacerdotes, os filhos não seguiram que era para eles terem seguido. Não passou de geração em geração, mas este homem era um homem diferente. E quando ele está mandando os servos e o soldado dele, você vê que como a administração de Deus é tão linda, né? Às vezes a gente não entende que nós estamos passando uma prova e essa prova está demorando, ou a resposta de algo que nós estamos buscando, ela está demorando aos nossos olhos, mas há um tempo determinado, como foi falado no culto de quarta-feira. Enquanto Deus, olha que administração linda, né? Deus consegue controlar tudo, a todo tempo. No mesmo instante que Deus mandou um anjo lá para Cornélio, Deus já estava dando uma visão para Pedro, né? Estava preparando a Pedro. Pedro estava na casa de Simão, e a Bíblia vai nos dizer que eles estavam preparando a alimentação, eles estavam um pouco com fome, e ele vai tirar o seu tempo, ao invés de ficar olhando na panela, que nem hoje eu estava vendo a minha esposa, eu e meu filho, fez umas esfirras e a gente chegava lá, o cheiro tá bom, o cheiro tá bom, sabe aquele negócio, posso pegar, né? Pedro não, Pedro já saiu ali da casa, a palavra nos fala que ele subiu no telhado. Saber aproveitar o tempo faz toda a diferença, né? Quem está pregando está sendo pregado também. Ele subiu no telhado, e a palavra vai nos falar que num êxtase, Deus deu uma visão para ele. Deus deu uma visão de um lençol, tipo um lençol caindo, nas 4 pontas, vários tipos de animais, quadrúpedes, répteis caindo, e uma voz vai dar uma ordem para ele, fala assim: Pedro, levanta-te, mata e come. Aí Pedro, sem entender, vai falar assim: eu jamais vou fazer isso, eu não coloquei coisa nem comum, nem imunda na minha boca, eu jamais farei isso. E a voz vem novamente e fala com ele, fala assim, a segunda vez: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. Aquilo que Deus ordenou para você fazer, que aos olhos, Deus estava moldando o coração de Pedro, e nós vamos entender adiante. Então imagina que, ao mesmo tempo, já estava vindo os mensageiros, Deus dando a visão, e de repente, pelo imediato, chega ali os 2 mensageiros, os 3 mensageiros na realidade, batendo a porta, todos desesperados. Olha aqui, o meu patrão, o centurião Cornélio mandou, eu vim aqui, eu estou procurando Simão, por sobrenome Pedro. E a palavra vai nos falar que Pedro, ouvindo, o próprio Espírito Santo, aquele mesmo que deu a visão para ele, já preparou ele também. Falou: desce lá, tem esses homens aqui, não duvides em teu coração, mas siga eles e vá com eles. Deus tem feito isso comigo e com você, não tem? Deus tem colocado ao nosso coração para ir em determinados lugares, não colocou? No meu coração tem colocado, no seu tenho certeza que sim.
Porque esse mesmo evangelho que está dentro de mim, está dentro de você. Ele não é nem um pouco diferente, o irmão Fábio. E por que nós não vamos? Como diz aqui essas 4 palavras-chave, né? Como que faz missão? Queria fazer missão, está aqui, tem de joelho, tem com as mãos para contribuir, tem com os pés dos que vão, tem com a igreja que envia, né? Tem vários pontos, todos nós somos evangelistas. Então você imagina que Pedro, se ele não tivesse o Espírito ali naquele momento, visitasse ele iria. Nessa fase em que ele estava, não ia. Pode ter certeza que ele não ia. E eu vou te provar. Que foi pela visão, sem entender. Se o Senhor não desse aquela visão e não explicasse, mesmo ele estando em êxtase, Deus falava assim: peraí, para você fazer o ID, tem algumas coisas para eu acertar com você. Não é simplesmente fazer o ID, irmão Fábio, né? É nos preparar para isso daí. E é isso que ele tem para mim e para a sua vida. O preparatório dele se faz necessário, né? Mas estar imediato para ele é algo para poucos. E quando Pedro vai até lá, a palavra vai nos falar que Cornélio já estava esperando. Cornélio estava ansioso para ouvir falar sobre o Senhor, porque ele conhecia um pouco das coisas de Deus. Ele orava a Deus, mas ele queria falar daquele que passou pela Judéia, aquele que passou pela Galileia. Era isso que ele queria ouvir. Ele sabia que Pedro também tinha andado com ele. E o interessante é que o líder, quando ele é líder, ele não se preocupa só com ele, ele se preocupa com o seu próximo. Você vai entender que na casa de Cornélio não estava somente ele e a família dele, estavam os amigos íntimos, estavam os parentes. Sabe aquele negócio gostoso do culto do lar? Sabe que a gente não faz mais, que é gostoso? E você fala: olha, vai chegar aqui, a gente vai pregar, a gente vai orar, ou vamos convidar um irmão que vai vir aqui fazer uma oração, e você chama o teu vizinho, que nem um dia aconteceu lá na casa da irmã Beth, né? Quando me convidaram. Você acha que eu ia negar um convite? Do nosso irmão Márcio ainda, hoje eu vejo ele com a armadura, bonito, soldado bonito, né? Tanto que a gente orou. Estamos aí, não é a bênção, não é só a sua, a bênção é nossa. Quando a gente olha para isso, a gente vê o nosso amigo soldado da peleja junto com a gente, a alegria é nossa, a vitória do povo de Deus. Sabe aquela coisa gostosa que nós passamos na casa do irmão Márcio? Era isso que eles estavam passando lá. Ele chamou parente, eu cheguei na irmã Márcia, na irmã Beth, desculpa, achei que ia ser um culto normal, né? 4, 5 pessoas, cheguei lá, não tinha nem espaço, Fábio. O negócio era uma benção. Achei, depois ainda teve ceia ainda. Oh, glória. Me convida na próxima também, estou aqui. Viu? Mas, irmãos, Cornélio, ele não estava preocupado somente para ele ouvir. E o que é bom para mim é bom para o meu irmão Fábio, é bom para a irmã Dedê, é bom para esse, é bom para minha irmã de sangue, para o meu tio, para minha tia. Será que nós estamos praticando isso? E veja como Pedro chegou lá. Eu quero ler esse versículo com você. Veja bem, versículo de número 28. A hora que Pedro entra lá, você imagina o jeito que ele chega. Se eu chegasse assim na sua casa, irmã Beth, você ia me tocar. Pode ir embora, irmã. Pode ir embora. Ele chegou assim e falou assim: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Se você chegasse, ela falou: olha, não pediu para misturar com a raça. Claro que nós somos a mesma. Mas você imagina Pedro chegando lá. Não foi somente aquele homem evangelizado, mas Pedro também precisava ser, irmão Fábio, assim como eu e você, que se acha o dono do evangelho. Infelizmente ainda eu escuto
algo que ainda mexe com o meu coração. Quando a gente não vê, Deus vai cobrar lá. Fica tranquilo, está fora. Deus, não é assim, irmã Dedê? Você já escutou isso? Não, só eu que escutei. Não vou nem pedir. Você já, Fábio? Não vou pedir mais. Infelizmente a gente ouve isso ainda dentro. Sendo que a gente precisa levar as boas. Fica aí, Deus vai cobrar lá, vai chegar lá aí, Deus vai. Sabe? É um tal de crente apresentar um Deus mau que vai pegar, que vai acabar com ele, que vai. Ei, deixa eu te falar algo. Você acha que essa pessoa que está afastada está feliz? Não, óbvio que não. Não tem aquele hino quem já pisou no Santo dos Santos? Não tem? É isso daí, irmãos. Você canta com o lábio, mas não pratica. Tá entendendo? Pedro, se ele não tivesse a visão, e se o Espírito não tivesse falado com ele, que Atos era o início da caminhada deles sem Jesus fisicamente. Então eles aprenderam na prática, mas com o Espírito Santo. Entenda que às vezes o erro que nós fazemos acontece mesmo. Não se sinta culpado por isso. Tá? Não se sinta culpado por isso. Mas comece a entender a essência do Evangelho pelo próximo, pelo amor. E aí Cornélio teve que explicar para ele, porque ele foi lá e não soube qual era a razão, irmão Márcio. Ele não sabia qual era a razão, que ele estava lá, mas ele foi. Ele estava prontamente. Vou lá, o que Deus permitir, assim nós faremos, né? Ele vai falar assim, olha, há 4 dias atrás, eu recebi a visita de um anjo. E ele mandou para que buscasse você, enviasse mensageiro e buscasse você, e trouxesse você aqui. E nós estamos todos ansiosos para ouvir sobre ele. Nós estamos aqui todos sentados, eu, meus parentes, meus amigos, meus vizinhos, fala mais dele. Não é assim? E às vezes a gente acha que vai mexer no nosso bolso. Tem tantos querendo ouvir sobre ele. E você não tem falado nada sobre ele. Um simples Jesus te ama da essência. Mas será que eu realmente amo Jesus? Certa feita eu fiz um curso, assim como o Fábio, de vendas. Não tem como você vender algo se você não consumir. Não é assim? Não gosta de camarão, já comeu? Não gosta de carne, né? Se você não experimentar, você não pode falar que você gosta, né? E é isso. Consumir Jesus todo dia se faz necessário. Sabe, para aquelas horas que você vê o teu amigo, o teu parente, o teu colega de trabalho, o teu amigo de escola, jovem, e você não ter a vergonha e ter a autoridade de falar, eu sei quem pode resolver os teus problemas. Mas eu estou passando isso, lá na minha casa está acontecendo isso. Eu sei quem pode entrar na tua casa. Hoje, né, naquele grupo que a gente tem lá, de amigos lá, você vê que a irmã, pegar de exemplo aqui, não é para me engrandecer não, mas assim, de exemplo do praticar. A minha filha está, ele colocou assim, tive que ir na Unesp, eu tenho certeza que o Fábio fez a mesma coisa, eu conheço o Fábio. Minha filha está com bronquiolite, né, que está pegando as crianças hoje, né, coisa séria. Eu já chamei ele pelo privado, falei, fica tranquilo. Além de estar te apresentando em oração a tua filha, eu vou colocar lá o nome na igreja, porque eu tenho certeza que lá tem um povo que ora e Deus vai entrar com a providência. Ele também não é conhecedor, mas a gente já começou a colocar sementinha. E nós temos a convicção, traduzindo, a certeza absoluta que Deus vai entrar com a providência na vida da filha dele. Está entendendo? Está entendendo? E aí eles ficam todos ali atônitos, esperando Paulo começar a pregar para eles. Todos eles. E você vai ver que nos versículos de número, se quiser colocar, versículo de número 38, até o versículo de número 42, 38, 39, 40, 41, 42. 5 versículos ele prega o que é o Evangelho para aquele povo. Eles começam a falar sobre Jesus, que Jesus veio nessa terra, que ele curou enfermos, que ele curou, fez isso, o amor dele. Vou traduzir para você esse versículo, depois se interessar pode ler em casa. Eu fiquei maravilhado. O cara andou, irmãos, Jope era 50 quilômetros.
Era um dia de viagem praticamente. Foi um dia, você vai entender que foi no dia seguinte. Há um dia de viagem, o cara vai lá, resumindo aqui, 4 versículos, ele falou tudo. Talvez esses 4 versículos eu e você leia ele em 20 segundos, 30 segundos. E pode mudar a vida de uma pessoa e de uma família toda, tá entendendo? É tão fácil falar dele quando se consome ele. E por que nós não falamos? Pregadores Deus vai levantar aqui, como já tem levantado. Você é um pregador, não é só estando aqui em cima que se é um pregador, não. É aonde você estiver, sem os seus preconceitos. Assim como Paulo tinha os preconceitos dele, foi quebrado. E a palavra chegou pelo gentil pela primeira vez através da boca de Pedro. Quem sabe esse daqui, irmã Dedê, foi um grande evangelista? E eu particularmente acredito que sim. Porque o cara sempre se preocupou com a família dele, com os soldados dele, com aqueles que andam à volta dele, com os parentes, com os vizinhos, Fábio. Evangelizou mais que muito cristão, Fábio. E ele falando nisso, ele deixou bem claro. Ele falou da morte e a ressurreição de Cristo. Pregar sem morte e ressurreição não é pregação, né? Quando você vai levar a pessoa a conhecer o que é o Evangelho, onde mostrar porque nós estamos vivos até hoje, contemplando as maravilhas até hoje. Por quê? Porque alguém pagou um preço por mim e por você. E ele vai terminar assim, ó, versículo de número 43, falando assim: dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Crer nele faz toda a diferença. Crer nele, as coisas acontecem. Crer nele, a gente alcança maravilhas. Crer nele, a gente contempla os milagres dele, está entendendo? O que é difícil. Ah, mas irmão Antônio, demora. Não é que demora, mas eu posso falar que eu também pensava que demora mesmo. Mas o tempo dele, ao mesmo tempo que ele está mandando um anjo lá, ele está dando uma visão aqui. Irmãos, essa administração é linda dele. Você está entendendo isso? E você está achando que está demorando? Não. Enquanto ele está preparando o teu, ele já está preparando lá na frente para você poder chegar. Enquanto isso a gente está reclamando. Eu procuro pensar que quando a gente tenta sair para algo e a gente não consegue chegar lá, Deus já está dando livramento já, Edson. E pessoas estão reclamando, por quê? Porque não deu certo, porque não... Sabe? Deus tem cuidado da gente, a gente nem imagina. Não é isso? E aí quando ele chega lá, finalizando aqui, para não deixar você bocejar nem um pouquinho, acontece uma obra tão maravilhosa, porque Deus não faz nada pela metade, né? Quando ele conhece, assim como o Fábio falou, entre você dar uma oferta de bom coração, né? Deus, é aquilo que eu falei, Deus não é um Deus que força você a nada, não. Deus não quer ninguém de marionete, não, irmã Beth, nem de marionete, né? Ele não quer isso aí com a gente, não. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, um molde não existe, é um diferente do outro. Mas a essência do Evangelho é uma só. E aí quando a obra se completa e todos creram, Fábio, naquilo que ele estava pregando, a palavra fala que o Espírito Santo desceu sobre eles. Que coisa linda, né? E o Espírito Santo só descia sobre os cristãos, que eles achavam que só desciam sobre os cristãos, e de repente desce sobre aqueles gentios, e todo mundo falando em línguas estranhas, e começam a profetizar. Olha isso. E aí aqueles que estavam com Pedro, ficaram, que isso? Quer dizer que o Evangelho é para eles também? Quer dizer que o nosso Jesus é para eles também? Está entendendo quando Deus estava mandando eles praticar e ensinar ao mesmo tempo? Que teoria é tudo lindo, mas a prática que a gente vai ver, não é isso? Quem aqui já fez curso de administração aqui? Pode ser técnico, qualquer coisa. Fala que você vai ser um sucesso.
Fala que você vai ser, que não vai ter problema nenhum na empresa que você vai administrar. Assim, quem fez curso assim sabe, porque ninguém vai falar que é um caos, que é difícil, que não é simples, que o fluxo de caixa não é simples, que a operação do dia a dia não é fácil, que pessoas vão faltar, que tem pessoas que não vão querer jogar no time, aí você vai ter que dar um jeito de colocar ela de volta. Aí você fala, mas não me ensinaram nada disso, Fábio, né? Mas a prática e o nosso professor Espírito Santo, ele está a todo momento para nos moldar. Se é no nosso serviço do dia a dia, você não serve mais. Mas se é no evangelho dele ainda, ele perdoa você e te ensina e te coloca no caminho de volta. Né? E aí, encerrando aqui, Pedro, quando ele faz essa obra maravilhosa, conserta o coração deles e os preconceitos dele é corrigido, finalizando aqui essa reflexão, ele encara mais uma nova missão: tem que pregar para os cristãos que o evangelho chega aos gentios. Porque todo mundo começou, mas como que pode? Falar a mesma coisa que falaram para Jesus. Você sentou à mesa dos pecadores, dos gentios, você comeu com eles. E aí eu imagino Pedro, quero conjecturar, não está nada escrito aqui, tá? Porque Pedro, ele teve que explicar toda essa história. Se você ler o capítulo 11, é a mesma coisa se você estivesse lendo o capítulo 10, ele vai explicar tudo. Infelizmente, tem hora que a gente tem que explicar tudo, para que entre na cachola desse preconceituoso, que é para todos, que ele chega onde você não vai, que o evangelho vai aonde você não abraça, tá entendendo? Mas você gosta de criticar. Ele vai falar isso. Eu quero imaginar que ele fala, olha gente, eu também era que nem vocês. Eu também era que nem vocês. Mas Deus me deu uma visão, e Deus falou comigo e me ensinou, e agora eu estou ensinando vocês. E aí ele vai explicar tudo, para que lá pelo versículo de número 18 eles começam a entender e começam a glorificar a Deus por essa grande e linda obra. Então, meus irmãos, essa mensagem de reflexão sobre obra missionária, quebrar os preconceitos se faz necessário, porque senão você não vai. Dedê? Senão você não entra na casa. Entrei na casa para levar um alimento, tinha uma santinha lá. Me desculpe falar, eu preciso falar isso. Ela entra do mesmo jeito. Não tem nada de diferença em preconceito de religião. Eu fui lá levar aquele que bate palma. Ele faz o que você não faz. Tá entendendo? Tá na hora da gente quebrar esses preconceitos. É uma palavra de reflexão. Eu também era assim. Eu não vou comer lá porque tem uma... Irmãos, Deus nos levantou para levar as boas novas. Eu quero finalizar aqui com aquele versículo: quão belos e formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Não é, velho? Não é boas preconceituosas, boas novas. Amém? E as palmas que louvam o Senhor. Deus abençoe.